Fala pessoal, estamos dando início a mais uma aula de história e hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre escrita cuneiforme. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, peguem o lápis, a caneta e façam as anotações necessárias a esse tema. Tranquilo? Olha só galera, a escrita cuneiforme é considerada a mais antiga língua humana, certo? Conhecida, e é definida como uma escrita produzida com o auxílio de objetos. Em formato de quê, galera? De cunha. Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês poderem entender melhor, tá ok? O que é essa cunha? Ela é uma pequena ferramenta de entalhe. Ela foi criada pelos sumérios por volta de 3.500 anos antes de Cristo, na antiga Mesopotâmia, pessoal. A escrita, era representada por pictogramas, que é um dos assuntos que nós vimos, né, no vídeo anterior. Tranquilo? Esses pictogramas, eles eram gravados em tabuletas de argila, pessoal, tá? No início, a escrita representava pictogramas que eram gravados em tabuletas em sequências verticais com auxílio de um estilete. Feito de quê, galera? De canário. Posteriormente, as formas tornaram-se mais simples, que aos poucos foram se transformando em um conjunto de centenas de sinais fonéticos e silábicos. Com o decorrer do tempo, galera, houve outra mudança. Deixou de ser escrita em colunas e começou a ser escrita em quê? Em linhas, ou seja, escrita horizontal. E da esquerda para a direita, galera. Com esse ajuste, pessoal, da posição relativa às tabuletas, ao estilete, né, o escritor poderia traçar uma grande variedade de signos, né? As tabuletas cuneiformes eram empregadas de duas maneiras, galera. Eram cozidas em forno para um registro permanente, ou seja, elas eram assadas para que durassem bastante tempo. É tanto que nós tivemos acesso aí a essa tabuleta com esses desenhos e nós começamos a estudar sobre esse tema. É tanto que é por isso que nós estamos aqui falando hoje sobre esse tema, tá ok? Pela descoberta dessas tabuletas, tá ok? Ou seja, elas eram reaproveitadas caso a informação não fosse tão importante. Tranquilo? Então olha só, a escrita cuneiforme ela foi se popularizando e foi adotada por outros povos, incluindo o que, galera? Os acadianos, os babilônicos, os elamitas, os hititas e os assírios. Ou seja, foi passando de povos a povos, tá ok? O seu principal uso foi na contabilidade e na administração, mas com a popularização desse tipo de escrita, ela passou a ser utilizada na comunicação e no trabalho, galera, tá ok? Até aí tá ficando claro? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Beleza! Então, galera, a escrita cuneiforme ela foi extensamente usada na Mesopotâmia durante aproximadamente 3.000 anos, né? Mas foi somente no século XX que documentos esclareciam alguns pontos para a compreensão desse tipo de escrita, galera. No entanto, a compreensão dos textos sumérios podem ser difíceis, até para especialistas, ou seja, a forma como eles foram escritos, né? Até hoje os especialistas têm dificuldade em decifrar o que foi escrito ali, naquelas tabuletas, tranquilo? Principalmente as mais antigas, galera, por não mostrarem a estrutura gramatical de uma maneira só, ou seja, eles têm dificuldade nessa forma, né, que era escrita, né, nessas tabuletas. Até aqui ficou claro? Espero que sim, galera. Beleza? Pessoal, dando continuidade à nossa aula, nós vimos aí um pouquinho aí sobre a escrita cuneiforme, né, lá na Mesopotâmia, os povos que tiveram acesso, né, que utilizaram essa forma de escrita. E agora nós vamos entender um pouquinho da escrita no Antigo Egito. Tranquilo, galera? Bora lá? Pessoal, olha só, a escrita no Antigo Egito ela era organizada em forma de hieróglifos, né? Mas existiam outras duas formas de escrita. A escrita hierática, né? A escrita em formato cursivo
para fins comerciais e a escrita demótica. O que é essa escrita demótica? Ela era mais simplificada e mais popular. Ou seja, a maioria das pessoas tinham acesso a esse tipo de escrita. Tá, ok? Os hieroglifos, né, vêm do grego hieroglifo, né, que significa sinal sagrado. E era primitivamente pictográfica, isto é, cada símbolo representava um objeto. Essa escrita era constituída de mais de 600 caracteres, galera, para vocês entenderem um pouquinho, tá ok? Além da escrita hieroglífica, os egípcios usavam dois outros sistemas de escrita. A escrita hierática, como eu falei para vocês anteriormente, que era organizada em formato cursivo e usado para fins comerciais. E a escrita demótica, que foi usada nos últimos períodos, pois era uma forma mais simples e mais popular da escrita hierática. Certo, galera? O francês Jean-François Champollion, certo? Considerado o pai da egiptologia, professor de história da Universidade de Grenoble, na França, foi quem conseguiu pela primeira vez, em 1822, traduzir um texto em hieroglifos, tá? Em hieroglifos, tá, galera? Gravado na famosa Pedra Roseta. Eu vou colocar ela aqui para vocês entenderem um pouquinho e o que era essa pedra, tá ok? A pedra ela foi encontrada na cidade de Roseta por acaso, durante uma expedição de Napoleão Bonaparte. Quando, galera? Em 1799, ao Egito, beleza? Então, olha só, a Pedra Roseta ela possuía, além da escrita hieroglífica, uma escrita em caracteres demóticos e outra escrita em grego antigo, pessoal. Na pedra havia um decreto do rei Ptolomeu V, certo? E o que possibilitou a sua interpretação foi a comparação da escrita grega com as escritas correspondentes em demótico. Beleza? E os hieroglifos. Através dessas descobertas, iniciou-se uma nova fase no estudo da história do Egito. A partir de quando? Do século XVIII. Tranquilo? Até aí tá claro, galera? Beleza? Pessoal, dando continuidade à nossa aula, nós já falamos aí um pouquinho sobre o desenvolvimento da escrita lá na Mesopotâmia, nós falamos da escrita lá no Egito Antigo e nós temos que falar também, né, da importância da escrita, né, dada pela civilização maia, tá ok? Pessoal, quando nós falamos em civilização maia, nós estamos falando em uma cultura mesoamericana, certo? Ou seja, pré-colombiana. Onde é que fica isso, professor? Pessoal, se vocês pegarem o mapa da América, tá? Vocês vão procurar pela América Central e parte da América do Sul. Era onde as grandes civilizações pré-colombianas se localizavam, tá ok? Os maias, os astecas e os incas. Tranquilo, galera? Então, olha só, a civilização maia foi uma cultura mesoamericana, certo? Que possuía uma relevância incontestável, principalmente por ser a única civilização do Novo Mundo, né? Esse termo ele é relacionado ao continente americano, que possuía uma linguagem escrita que podia representar completamente o idioma falado, tá ok? Então, pessoal, com o suporte que a linguagem escrita oferecia à civilização maia, conseguiu evoluir imensamente, galera, em comparação à maioria das civilizações e povos que viviam ao seu redor, conseguindo assim criar modelos matemáticos desenvolvidos, né? Fazer previsões e sistemas astronômicos que possuíam, e também, né, eles possuíam uma arte e uma arquitetura muito mais profunda, né? Com isso, galera, é possível se fazer uma clara alusão entre a escrita e a evolução de uma sociedade. E ao analisar, vemos que foi graças a ela
que os maias chegaram a um nível colossal em sua evolução social. Pessoal, se vocês pegarem aí um pouquinho dessa aula, né, e analisar as civilizações que desenvolveram a escrita, elas conseguiram alcançar um certo avanço, né, tanto social e econômico, apesar dos inúmeros problemas, né, que levaram ao fim dessas civilizações. Tá ok? Ficou claro? Espero que sim. Tranquilo?